Como tomar creatina? A creatina é um dos suplementos mais simples, mais estudados e com o melhor custo-benefício que existem. E ainda assim, muita gente usa errado. Ou porque toma qualquer dose, ou porque acha que tem que fazer ciclos, ou porque morre de medo de atacar os rins. Ou porque viu alguém falando que ela só funciona se você tomar em um horário mágico da lua cheia. Então hoje eu vou te explicar de uma forma clara como usar a creatina do jeito certo. Qual dose faz sentido? Se você precisa saturar, se você precisa ciclar, se precisa tomar com carboidrato. E por que ela é muito mais simples do que as pessoas costumam imaginar. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou médica, meu nome é Luciana Lavigne. Eu tenho mestrado em Ciências da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E aqui no canal eu te ajudo a entender a suplementação, a alimentação e a saúde com mais estratégia, com menos modismo e menos desperdício. Vamos direto ao ponto aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que a creatina funciona por acúmulo no organismo, especialmente no músculo esquelético. Isso muda tudo na forma de usar. Porque se ela funciona por acúmulo, o mais importante não é o horário, o mais importante é a constância, ou seja, a creatina tem que ser tomada todos os dias sem exceção, treinando ou sem treinar, domingo, feriado, dia corrido, dia preguiçoso, todos os dias. Esse é o ponto central, porque muita gente trata a creatina como se fosse pré-treino, pós-treino. Não é. Ela não age como uma substância de efeito agudo que você toma e sente na hora. Ela vai abastecendo os estoques corporais e quando esses estoques estão bem preenchidos, o benefício ele fica disponível ao longo do dia inteiro. Então vamos para a pergunta aqui que todo mundo faz. Quando tomar? Uma forma prática de ajustar a dose é usar como referência 0,7 gramas por quilo de peso corporal. Na prática, isso significa algo assim. Uma pessoa com menos de 70 quilos geralmente fica bem com cerca de 5 gramas por dia. Quem pesa perto de 80, entre 6 e 7 gramas por dia. Quem está perto de 90 quilos, 7 a 8 gramas por dia. Uma pessoa com 100 quilos pode ficar entre 8 e 10 gramas por dia. Então sim, aquela ideia de que todo mundo toma 3 gramas e pronto, simplifica demais uma coisa que pode ser um pouco mais individualizada. Só que também não precisa transformar isso em uma engenharia aeroespacial. Você não precisa fazer conta de satélite para tomar creatina. O mais importante é entender que a dose pode variar com o peso e que o uso precisa ser contínuo. Agora vem uma dúvida comum. O horário faz diferença? Na prática, não é o fator mais importante. Você pode tomar antes do treino, pode tomar depois do treino, pode tomar em outro momento do seu dia, porque, de novo, a lógica principal é o quê? O estoque corporal. Se os seus músculos estão bem abastecidos, o efeito está ali. Então, se você quer um conselho realmente útil, tome no horário que você consegue manter regularidade. Esse costuma ser o melhor horário. Não é tão glamuroso quanto prometer uma janela anabólica secreta, mas funciona melhor no mundo real. Agora vamos falar aqui sobre a famosa fase de saturação. A saturação existe? Sim. Ela funciona? Sim. Ela é obrigatória? Não. O que a saturação faz é acelerar o enchimento dos estoques de creatina. Então, ao invés de demorar algumas semanas, você antecipa esse processo. Em que situações pode fazer mais sentido aqui? Quando a pessoa precisa de resultado mais rápido, por exemplo, alguém que vai prestar um teste físico em poucos dias. Nesse caso, a estratégia seria usar a dose calculada 4 vezes ao dia por 5 dias, com intervalo de aproximadamente 6 horas. Mas para a maioria das pessoas que vai usar creatina por meses, a saturação muda muito pouco na prática, porque o que ela faz é basicamente antecipar cerca de 2 semanas um efeito que vai chegar de qualquer forma com o uso diário regular. Então não, você não tem que saturar para a creatina funcionar. E agora vem uma das maiores confusões de todas aí. Precisa ciclar a creatina? Porque eu falo que a suplementação ela deve ser feita em ciclos, porque tem muitos suplementos, mas a creatina ela não precisa ser ciclada. Esse é um daqueles mitos que sobreviveram pelo apego ao caos. Se a creatina funciona por acúmulo, interromper o uso depois que você atingiu alguns níveis corporais só vai tornar aquele processo menos eficiente. Você enche os estoques, depois para. Aí os estoques caem, depois vão ter que subir de novo. Então é um trabalho desnecessário. Então não faz sentido ciclar um suplemento que foi pensado para você usar de uma forma contínua. Agora vamos ao tema que sempre aparece. A creatina faz mal para os rins? Esse medo surgiu principalmente porque a creatinina, que é aquele exame que a gente pede, um marcador muito usado em exames de sangue para avaliar a função renal dos rins, ela pode subir em quem usa creatina. Mas isso não significa automaticamente lesão renal. A creatinina é um metabólito da creatina. Então, quando você aumenta a oferta de creatina no organismo, é esperado que esse marcador ele possa subir um pouco. Só que isso isoladamente não quer dizer que o rim está sendo danificado. É como você olhar uma peça solta de um quebra-cabeça e sair correndo com uma conclusão dramática. Coisa bem típica de interpretação errada de exame fora ali de contexto. Então, em pessoas saudáveis, a creatina é considerada um suplemento seguro e a ideia de que ela causa insuficiência renal,
ou o cálculo renal não se sustenta como regra. Agora, claro, se a pessoa já tem uma doença renal, já tem aquele histórico ali específico, usa medicações que exigem mais cuidado, o cenário precisa ser individualizado. Mas para a população saudável, esse medo generalizado da creatina é muito mais mito e falta de conhecimento do que realidade. Então até aqui você já recebeu o suficiente para você parar de usar creatina no improviso. Então aproveite e se inscreva aqui no canal, porque aqui eu não te ensino a comprar suplemento por impulso. Eu te ensino a suplementar com lógica. É exatamente por isso que eu criei o meu curso de suplementação de A a Z, dividido por sintomas para facilitar a sua vida. E lá dentro eu te ensino de forma prática e direta. O que você usa? O que você deve usar? Quando usar? Como usar? De acordo com o seu corpo. Você aprende a suplementar com estratégia, sem erro, sem excesso e sem perder dinheiro. Porque não é sobre você tomar tudo. É você tomar o que você precisa. Porque, sinceramente, um dos esportes preferidos das pessoas hoje é gastar dinheiro com suplemento que elas nem sabem se faz sentido para o próprio corpo. Então o link está na descrição do vídeo. Voltando agora à creatina. Outra dúvida muito comum. Precisa tomar junto com whey ou carboidrato? Os estudos não são totalmente unânimes, mas existe uma lógica interessante aqui. Alguns trabalhos sugerem que a presença de um pico de insulina pode favorecer a absorção da creatina. Então, na prática, consumir creatina junto com uma refeição com proteína ou carboidrato pode ser uma boa estratégia. Isso não significa que ela não funcione sozinha. Significa apenas que se você já vai tomar perto de uma refeição, essa combinação pode ser útil e não te traz prejuízo. Então, de uma forma prática, se você quiser tomar ali pós-treino junto com a sua refeição, melhor. Não necessariamente precisa do whey. Não necessariamente o whey tem que fazer parte da sua vida. A quantidade certa de proteínas tem que fazer parte da sua vida. Não precisa complicar, gente. Agora sobre a água. Muita gente acha que ao começar a usar creatina, ele precisa dobrar a ingestão de água de um dia para o outro. Não, não é bem assim. Você não tem que aumentar a água só porque você está tomando creatina. O que você precisa é manter uma hidratação adequada. O que, aliás, já deveria estar fazendo parte da sua vida de qualquer forma. Então a resposta certa não é beba água em excesso porque creatina exige. Não viva desidratado achando que o suplemento vai salvar sua vida. Em relação ao álcool, o ponto é, o álcool ele tem um efeito diurético e pode atrapalhar a manutenção dos estoques de creatina, além de, obviamente, não ajudar em nada do ponto de vista de recuperação muscular, de composição corporal e desempenho. A gente sabe que qualquer gota de álcool faz mal à saúde. Então hoje aqui você já aprendeu, creatina é simples, é segura em pessoas saudáveis, creatina não precisa de ciclos necessariamente, não depende de um horário perfeito, não exige uma saturação para funcionar, e precisa ser tomada todos os dias, é o ideal. Esse é o núcleo aí da ideia, o núcleo da coisa. Se você entendeu isso, você já está usando melhor do que a maior parte das pessoas que ficam perdidas entre mito, modinha, opinião aleatória de internet. Então vamos fechar com um assunto prático aqui. Ajuste a dose pelo peso corporal, tome todos os dias. Não precisa sofrer com horário. Saturação só faz sentido se você precisa acelerar esse resultado. Não precisa ficar ciclando a creatina. Pode tomar com refeição, proteína ou carboidrato. Mantenha boa hidratação. E pare de usar a creatina como se fosse um bicho de 7 cabeças, porque ela não é. Ela é, na verdade, um dos suplementos mais úteis, mais estudados, acessíveis, fácil de usar, quando você entende a lógica. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que ainda toma creatina errado ou que ainda acha que ela é um problema para os rins só porque ouviu isso repetido 10.000 vezes sem contexto. E continua aqui comigo porque a suplementação boa não é a mais cara, nem a da moda. É a que faz sentido para o seu corpo.